Existe uma dura advertência aos crentes que pensam em abandonar a fé. Está em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim de novo crucificam para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então aqui está dizendo que essa é uma séria consequência daqueles que abandonam a fé em Jesus. Esse abandono total e consciente não é uma recaída do pecado, tá? Porque nós estamos sujeitos a pecar por causa das fragilidades, das vulnerabilidades da nossa vida que ainda não foram tratadas diante do Senhor. Então, nós acabamos caindo em pecado, muitas vezes, né? Mas o crente não vive conscientemente naquela prática. Aqui está dizendo aos crentes que estão vivendo numa prática de pecado. Então, o texto está dizendo que essas pessoas é impossível fazer com que elas se arrependam novamente. Tá? Então aqui não está falando sobre um pecado ocasional ou uma fraqueza, né? Mas aqueles que rejeitam conscientemente a Cristo, né? Através daquela prática de pecado que ele está vivendo. Então, esse texto ele está descrevendo 5 características de quem recebeu a verdade, mas depois a abandonou. Primeira, diz que foram iluminados. Então, aqui está falando sobre o entendimento da verdade do Evangelho, João 1,9. Eles viram claramente a salvação em Cristo. 2, provaram o dom celestial. Então, possivelmente, uma referência à experiência, à graça de Deus e à salvação oferecida por Cristo. 3, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, eles experimentaram a atuação do Espírito Santo, seja através de dons espirituais ou do testemunho interior do Espírito. Então, pessoas que têm um conhecimento da vida cristã muito forte. E essas pessoas estão abandonando a fé. 4, provaram a boa palavra de Deus. Então, está dizendo que são aqueles que receberam um ensino sólido, não aquele leitinho espiritual, mas já comiam um alimento sólido das Escrituras e experimentaram sua eficácia. Então, você vê que a apostasia ela não acontece para os neófitos apenas, né? Aqueles que estão novos na fé e inexperientes. Acontece para os grandões. Aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, aqueles que mais têm experiências com o Espírito Santo. Então, olha o perigo. Tem pessoas que, quando lê esse texto, acham que é só para aqueles que estão começando. Ah, eles são fresquinhos, podem desanimar a qualquer momento. Isso aqui está falando para crente de muito tempo no Evangelho, que tem profundidade na palavra, que estão negando o nome de Jesus. E não pense você que negar o nome de Jesus é dizer assim, eu não quero saber de Cristo. Não. Negar o nome de Jesus é quando as pessoas começam a se desviar das doutrinas dele e começam a ouvir e a seguir ensinos de demônios, ensinos de homens. E as virtudes do século futuro, em quinto lugar, experimentaram o poder de Deus, talvez até através de milagres e sinais, antecipando as promessas do reino vindouro. Então, essas pessoas, né, como nós vimos aqui, não são ouvintes superficiais, mas experimentaram a realidade espiritual da fé cristã. Pois continua dizendo aqui, e recaíram. Ou seja, isso não se refere a quedas ocasionais da fé, mas um afastamento consciente definitivo de Cristo. Aqui está falando sobre a impossibilidade de renovação, né? Para que essas pessoas possam se arrepender. Elas não vão se arrepender mais.
Então, o texto diz que essas pessoas se colocaram em uma posição irreversível da rejeição da graça de Deus. Pois assim, de novo, crucificaram para si mesmo o Filho de Deus. Ou seja, aqueles que tratam o sacrifício de Cristo como algo sem valor, como se ele merecesse ser crucificado novamente. Eles envergonham o nome de Cristo, rejeitando publicamente e aliando-se com os que zombam dele. Então, olha como é que é profundo, né? Essa questão da apostasia. Faz com que os apóstatas, eles sejam levados ao nível dos filhos do diabo. Daqueles que seguem o diabo conscientemente. A apostasia total é irreversível. Uma vez que alguém rejeita Cristo conscientemente, após ter experimentado sua graça, não há mais retorno ao caminho da graça. Ou seja, essas pessoas, elas demonstram que seus corações estão endurecidos. O autor aqui está alertando, mas não dizendo que já aconteceu. Ele está mostrando o perigo real da apostasia, para que os crentes permaneçam firmes na fé. Essa advertência nos serve como um choque espiritual. A palavra de Deus, ela constantemente nos incentiva à perseverança da fé. E aqui está dizendo que os crentes devem evitar o perigo da apostasia. Né? Todas as vezes que as pessoas entram no esfriamento espiritual, elas começam a ficar em dúvidas em relação à fé cristã. Elas se desviam da verdade, das doutrinas da palavra de Deus e começam a colocar os seus achismos. Isso é uma preparação, né, para o campo do coração, para que no momento em que a pessoa precisar decidir a vida dela, ela já vai estar pronta para apostatar da fé. Você vê que a apostasia ela vai acontecendo, né? É um exercício que as pessoas vão sendo levadas a apostatar da fé. Então, a perseverança na fé é o que a palavra de Deus nos incentiva. Devemos valorizar o que recebemos de Deus e nunca desprezar a graça de Cristo. A apostasia é algo muito sério. Quem rejeita Cristo depois de conhecê-lo, coloca-se em um caminho perigoso e sem volta. Devemos vigiar e crescer espiritualmente, para que não venhamos a nos tornar vulneráveis ao esfriamento e à rejeição à fé. Tá? Esse texto não é para trazer medo, como eu falei no início, mas ao chamado à perseverança e à santidade. Porque o medo não vai nos levar à salvação. Mas nós precisamos deixar que essa palavra provoque em nós um sentimento de que temos que ter zelo e cuidado em relação à nossa salvação e à vida cristã. Precisamos ser crentes de verdade, não crentes nominais, como existem, né, em outros segmentos cristãos. Tem muitos que se dizem cristãos, mas são nominais. Nunca leram nenhum versículo da palavra de Deus. Eles não sabem nem defender a fé cristã. Eles conseguem defender a idolatria, mas não conseguem defender a fé cristã. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos amadurecer espiritualmente e viver uma vida cristã firme, de verdade, para que os dias, né, de grande apostasia que o mundo vai experimentar não venha nos tragar também e que a gente não venha perder a nossa eterna salvação.